Minha saudação a todos os que venham a assistir este nosso vídeo, que excepcionalmente é gravado e não objeto de uma transmissão ao vivo como o fazemos de maneira habitual. Eu me encontro nesse momento em que assistem a essa transmissão, possivelmente em viagem. Eu quero agradecer à Academia Paranaense de Direito Notarial Registral e à Noreg do Paraná pelo apoio que ambas concedem a esta nossa série Registros sobre Registros, que vai hoje com a sua explanação número 324. Aqui tratando finalizando, na verdade é a parte conclusiva, referente à tokenização imobiliária, que está sendo tratada como um adendo ao tema registro de permuta e de promessa de permuta, porque, como já se anunciou nas exposições anteriores, assim versou esse tema um provimento da Corregedoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Façamos agora, então, um breve resumo conclusivo, mas que também é insistente em alguns pontos acerca do tema dessas tokenizações imobiliárias. Bom, já deixamos dito que, em vez do singular tokenização do imóvel, melhor parece falar-se de tokenizações, no plural. Não só para atender às já realizadas variedades desta prática, conforme nós estamos vendo aí, como fenômeno, aliás, de caráter bastante estendido também no exterior, senão que também para prevenir possíveis, e aqui para não dizer prováveis, novas formas de tokenizar imóveis. Restringimos nossas considerações a duas das maneiras já usadas para a tokenização imobiliária. E não apenas, como eu disse, efetivadas no Brasil, mas até mesmo em campo mais extenso. É fácil verificar, por exemplo, nós ingressamos aí na rede informática, né, consulta meramente pela internet, que há a prática de tokenização imobiliária, por exemplo, na Argentina, na Espanha, na França, na Itália e nos Estados Unidos. Valemos-nos, eu antecipei isso no início aqui desta nossa exposição, de uma oportunidade propiciada pelo provimento 38/2021 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ensejando que o tema viesse a calhar com o do registro da permuta, de que então nós estávamos a tratar nesta série Registros sobre Registros. Então examinamos dois estudos, dentre vários outros que eu tive a oportunidade de consultar, mas destaquei dois representativos, aliás, dois estudos de boa qualidade, e havia outros também que mereceriam isso, não fora a circunstância de que tínhamos de limitar aqui a análise desses estudos. Então, o que nós examinamos foram os trabalhos de Celso Mazitelli Neto e Leonardo Brandelli, intitulado Blockchain e o Registro de Imóveis, e um outro trabalho de Sérgio Jacomini e Adriana Unger, NFTs, a tokenização imobiliária e o metaverso registral. Além disso, consideramos uma palestra proferida em congresso realizado recentemente na capital do estado do Maranhão, cidade de São Luís. E terminamos por frisar, e eu fiz questão de repetir, porque é um esforço louvável, este intento da Corregedoria Geral da Justiça Gaúcha na edição do aludido provimento 38/2021. Mas, a despeito dessa ressalva, do aplauso que se tem que conceder à intenção da Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, é preciso referir o que nos pareceu, desde logo, de frustrâneo nessa regulativa gaúcha. Assim também reconhecemos
reconhecemos o valor dos estudos doutrinários que eu mencionei, Mazzucchelli, Brandelli, Giacomini e Unger, mas não deixei de impugnar os fundamentos positivistas que circunscreveram esses interessantes estudos. E, por fim, indicamos objeções às propostas práticas que, em complementação do provimento da Justiça do Rio Grande do Sul, foram sugeridas no congresso realizado no Maranhão, congresso a que eu fiz referência ainda há pouco. Bom, em síntese, nós descrevemos dois modos, dois tipos de tokenização imobiliária, mas, como eu disse, acho que a imaginação poderá levar a outras criações. A um desses modos nós demos uma designação latina, duplicatio immobilis, duplicação de imóvel. Porque isso nos pareceu bem para atender à ideia de uma réplica digital de um só imóvel. A ideia é essa, cria-se algo que replica uma espécie de uma especulação, de um espelhamento de um imóvel real na vida digital. Essa duplicatio immobilis, duplicação do imóvel, pode examinar-se. Não me pareceu demasiado valer-me desta metáfora. Pode examinar sob a perspectiva de um jogo, de uma fantasia. A maneira como no plano lúdico já é antigo divertimento infanto-juvenil, já era do meu tempo de menino, o chamado banco imobiliário. Ou seja, trata-se com isso de criar uma fantasia, ou quantas fantasias a imaginação criadora permitir. Com uma diferença, porém, em relação ao mero jogo. A diferença está na possibilidade de produzirem-se rendimentos reais com alienação de tokens. Então, cria-se uma fantasia, mas se permite que ali haja a produção de rendimentos que têm origem na prática digital, mas que se produzem realmente, como fenômeno na realidade das coisas. O segundo modo de tokenização que referimos de maneira simplificada nestas nossas exposições anteriores, nós demos a este modo o título de Exitus Tabularum. Exitus porque realmente é uma fuga, uma saída, uma evasão do sistema formal, também dito sistema central de aquisição e oneração de imóveis. Não se cuida aí, pois, da mera invenção de um mundo predial paralelo, como na primeira hipótese. Ou seja, na hipótese que nós referimos como duplicatio immobilis, simplesmente criava um mundo digital paralelo ao real. Aqui, em rigor, o que se faz é uma redução, ainda que ela possa pensar-se uma redução cronologicamente temporária, mas sim uma redução que se dá de tal forma que os negócios imobiliários deixam de estar nesse sistema formal e se reduzem ao plano digital, se reduzem a atuar nesse universo paralelo, nesse metaverso, para usar a expressão que foi também empolgada por Giacomini e Unger. Bom, as críticas que foram dirigidas a esta modalidade de tokenização, não é este exitus tabularum, tanto por Mazzucchelli e Brandelli quanto por Giacomini e Unger, são, no geral, acertadas. Em que pese, a nosso ver, há algumas equivocações. Por exemplo, como a da referência ao registro de direitos na perspectiva terminológica anglo-saxã e a da afirmação de um suposto caráter estatal do registro público. Eu abro aqui até um parêntese para dizer que essa ideia de registro de direitos contraposta à ideia de registro de títulos, elas têm um significado, como eu disse, na linguagem, no léxico anglo-saxão, diverso do que sempre foi adotado no direito brasileiro. Ou seja,
o Registro de Imóveis do Brasil não é propriamente um registro de direitos, registra títulos, e com o registro dos títulos se chegam aos direitos reais. Agora, quando nós utilizamos a linguagem com essa terminologia ou com esse aspecto lexical anglo-saxão, nós adotamos uma semântica estranha ao direito brasileiro. Então, não é que os conceitos estejam errados, não, os conceitos estão certos. Só que a designação não era a nossa. Estamos trazendo algo de fora, uma forma de americanizar a terminologia do nosso direito. Podíamos ter nos valido de outras expressões, mas enfim, paciência. Mais grave é, a meu ver, a afirmação, que não me parece correta, do caráter estatal do registro público. O problema que eu entendo mais agudo nessas críticas feitas por Mazzucchelli e Brandelli, de um lado, e de outro, por Jacomini Unger, de outro, está na restrição de seus fundamentos ao direito oposto. Em outras palavras, enquanto a lei vigente for a que é, essas críticas estarão de todo adequadas, mas elas perderão os seus pilares se norma oposta se estabelecer. Então, o problema é saber se é possível estabelecer algo diverso do que está aí, na forma da lei. E possível é. Possível é, especialmente dentro do próprio sistema positivista adotado por esses autores. Então, penso que o melhor teria de levar-se a questão a um campo diverso, a um âmbito mais amplo, em que se pudesse criticar a tokenização de maneira substancial e não simplesmente porque ela conflita com a legislação de turno, com a legislação determinativa de turno. Então, posto isso, o que se vê é que o tema supera, na verdade, o campo estreito da tokenização. Esse campo é escasso para todo o confronto que envolve, de um lado, o voluntarismo racionalista e, de outro lado, o intelectualismo realista. Ou seja, com o voluntarismo racionalista, nós podemos dizer que a vontade de quem manda faz a lei. Voluntas legem facit. Voluntas legem facit. Ou seja, a vontade do mandante faz a lei. E isso não teria mais limites que os postos e dispostos pela mesma vontade de quem manda. Não importa, por exemplo, que se trate do governante, né? Lembremos-nos aqui daquele conhecido aforismo: quod principi placuit, legis habet vigorem, ou seja, o que agrada ao príncipe, quod principi placuit, tem valor de lei, legis habet vigorem. Não importa se isso vem, portanto, do governante ou se vem do povo, não é? Lex ex quod populus iussu, ou seja, lei é o que o povo manda. No voluntarismo, o bem, o mal, o justo, o injusto, são assim, bem, mal, justo e injusto, porque e apenas porque um mandato ou preceito de um legislador decidem que o sejam. Ou seja, não há objetividade, simplesmente é meramente um problema subjetivo com maior ou menor quantidade de apoiadores. Diversamente, no intelectualismo realista, que é aquele a que penso eu dar todo o apoio, dá-se o critério anterior do objetivismo moral. Então, antes da criação da lei, pensa-se na objetividade ética, na objetividade moral. De maneira que o bem e o justo, o mal e o injusto, são assim por si próprios, por sua própria realidade, por sua própria natureza, sem que haja necessidade, embora possam convir, mandatos ou preceitos de um legislador humano. Então, essa diferença. De um lado, com o positivismo, o mero voluntarismo jurídico. De outro lado, com o intelectualismo realista, a ideia da objetividade moral. Ora, no que se refere especificamente às notas e ao registro imobiliário instituídos no Brasil, a questão pode resumir-se em saber se sua natureza histórica, quer dizer, os fundamentos que constituíram as notas e os registros, singularmente, ao largo de muitas gerações, são muitas e muitas gerações, a ponto de reconhecerem-se partícipes, esse notariado e, descendentemente, o registro, da família, do bloco, do grupo do notariado latino. Bom, repito, é preciso saber se a natureza histórica que deu fisionomia
às nossas notas e aos nossos registros públicos são um dado de realidade que deve admitir-se, por suposto irrecusável por nossos legisladores, ou se ao revés nada disso, ainda que anterior, é superior à vontade legislativa. Em outros termos, há uma tradição a resguardar ou não há? O notariado brasileiro e com ele, nosso registro, são herdeiros do patrimônio dos que já no século XIII eram os notarii publici nos países de forte tradição românica, por exemplo, a Espanha, a Itália, o sul da França. Ou, ao revés, o nosso notariado não tem tradição. O nosso notariado é só o resultado da imaginação dos legisladores pátrios, a ponto de que possamos falar aqui em um notariado caboclo, como outro dia foi referido pela professora Mônica Dalla Vecchia. Ora, as respostas a estas questões são cruciais, porque se não houver um parâmetro, um paradigma anterior e superior ao Estado legislativo para definir que coisas são o notariado e o registro de imóveis, nada pode opor-se às livres fantasias, que podem equivaler às notas dos registros a um departamento burocrático ou a uma loja para a venda de aparas de papel. Essa é a verdade. Esse é o ponto. A tokenização imobiliária maltrata a natureza mesmo das notas e dos registros. Essa é a minha conclusão. Repito, a tokenização imobiliária viola a natureza das notas e dos registros, ofende essa natureza, atrita com ela, malfere a ordem tradicional, que no Brasil constitui o muito bem-sucedido, sem dúvida exitoso sistema formal de transmissão imobiliária. Assim, não se trata só dessa tokenização afastar-se, por acaso, da normativa em vigor, mas sim de que ela desordena as vias que já se confirmaram pela história serem de todo propícias ao bem comum. E com isso eu concluo esse nosso tema referente à tokenização imobiliária. Quero, ao encerrar esta gravação, não só agradecer àqueles que muito nos honram e dão alegria em assistir a estas nossas exposições, mas também reiterar o meu agradecimento à Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e à Noreg do Paraná, o que faço em nome da professora Mariana Pozzenato Martins, que é a atual presidente da Noreg Paranaense e nossa também integrante da Academia de Direito Notarial e Registral. Muito obrigado a todos.